Eu louvo a Deus porque quando a gente estiver no céu, não vai ser batista, não vai ser congregacional, não vai ser assembleano, vai ser o povo de Deus reunido lá nas alturas. Glória a Deus. Amém. Eu sou pastor do Ministério de Louvor da Igreja Sete Pontes. No qual já estou 2 anos pastoreando essa turma aí como líder deles. E para mim é um privilégio, uma honra, uma alegria muito grande estar com essa amada igreja, Igreja Batista do Pai, comemorando os 49 anos de existência dessa igreja. Eu quero dizer para os irmãos que para mim é uma tarefa difícil estar aqui, porque dentro desse tema, que é o oferecido pela igreja, a igreja que queremos ser, Deus tem me incomodado e mexido comigo desde o dia que a Elisa veio falar comigo a respeito desse tema e me fez esse convite para estar aqui na igreja. Eu estou aqui com a minha família também, a Sinânia, que é minha esposa, está ali minha filha Keila e a Karine. Fica de pé para o pessoal te conhecer, filho. Vai, fica aí. Essa mulher bonita aí. É a esposa. Graças a Deus. Você não ficou de pé. Eles não se apresentaram, mas é a Simone, aquele branco, o Cláudio, o presbítero Cláudio ali, a Elisa, o presbítero Leandro, Alexandre do baixo, tem o Gilson, que está com a família dele também, a Cristiane, o Lucas chegou também, Lucas e o Vitor, e tem a Aline, que é a mãe do Alexandre. Alice. Você tem que lembrar o desenho para poder lembrar dela, do nome dela. Glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrirem sua Bíblia comigo. Nós vamos ler 2 textos que estão em Atos. Atos 1, versículo 8. Acho que descarregou. Aí eu deixo marcadinho aí no dedo. E depois Atos 2, do verso 41 ao verso 47. Amém? Atos 1, versículo 8. E Atos 2, do verso 41 ao verso 47. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Podem ficar assentados mesmo. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 2, a partir do verso 41. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Amém? Eu vejo aí um dilema nesse texto, comparado com os dias de hoje. Nós temos diversas ramificações de igrejas, diversas denominações de igrejas, muitos cristãos em igrejas lotadas. A gente passa pelas igrejas e vê durante a semana, final de semana, igrejas lotadas. Eu estava lendo há pouco tempo atrás, mais ou menos um mês, alguns artigos, um do site do Terra, do IBGE de 2012, o censo do IBGE de 2012, falando sobre os cristãos. E nesse artigo diz que no Brasil nós somos 42 milhões e 300 mil cristãos que professam a fé evangélica, cristãos evangélicos.
no site do Território Gonçalense, no ano de 2011, em julho de 2011, tem uma reportagem também falando do número de cristãos em São Gonçalo. E São Gonçalo é o município no mundo que mais tem cristãos por metro quadrado. Vocês não sabiam disso? É o município no mundo que mais tem cristãos por metro quadrado é São Gonçalo. E aí eu fico pensando, onde é que estão esses cristãos? Onde é que a gente está? Onde é que a gente está no meio dessa multidão? Porque a gente vê, na verdade, São Gonçalo tomado de coisas ruins. Prostituição, marginalidade, tantas coisas ruins acontecendo. E eu fico imaginando e vendo, eu comecei a conversar com Deus, falar com Deus, Deus, o que está acontecendo? Por que a gente está assim? Por que São Gonçalo tem tantos cristãos? E é verdade que se a gente vir do Barreto até Alcântara, tem uma igreja atrás da outra, de diversas denominações. E Deus começou a falar comigo e meu coração começou a pesar e a doer com isso. Por isso começou a falar no meu coração, existem muitos cristãos sim, muitos que professam a fé, mas são cristãos nominais, falam de boca, levantam as mãos para me adorar, mas o coração está distante de mim. Isso começou a me pesar a alma, porque eu falei, Senhor, tem alguma coisa errada, porque se a igreja do Senhor está nesse lugar, se a igreja do Senhor está aqui, tem que ter diferença. Acontecia sim com a igreja primitiva, com a igreja do primeiro século. Eles estavam ali, as pessoas olhavam para eles, viam coisas diferentes, as coisas aconteciam. Eles receberam uma promessa, e acompanhando essa promessa, uma responsabilidade, lá em Atos 1:8. E logo em seguida essa promessa, a gente vê Pedro pregando, que já entra em Atos 2, no verso 41, Pedro pregando com ousadia a palavra de Deus, e depois que ele pregou, quase 3.000 pessoas se converteram, e a palavra de Deus diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, havia temor, sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos, todo o povo estava junto, tinham tudo em comum, e o Senhor acrescentava a cada dia aqueles que estão sendo salvos. É o texto que a gente lê. O tema do aniversário dessa igreja é muito propício, mas eu fico pensando nesse tema, a igreja que queremos ser. Talvez o tema correto fosse: qual a igreja que o Senhor quer que nós sejamos? Qual a igreja que o Senhor quer que nós sejamos? Aí eu falo não para a Igreja Batista do Pai, mas para nós, igreja do Senhor, cada um de nós, somos templo do Espírito Santo, somos igreja do Senhor nessa terra, somos povo do Senhor, escolhidos do Senhor, para estar nessa terra e fazer uma diferença. O papel da igreja deixada por Cristo é pregar o Senhor Jesus, pregar que Ele veio para salvar o pecador e que Ele em breve voltará. Ele vai voltar, já está às portas. E eu anseio estar com o meu Senhor. Eu sei que a igreja do Senhor que está aqui, eu anseio estar com o Senhor, porque Ele nos chamou para vivermos a vida dele aqui. Mas o que a gente vê muitas vezes são igrejas trancadas em 4 paredes, vivendo como se fosse um grande clube social, e o ID que o Senhor fala para a gente deixa de lado. A gente contribui com missões, fala assim, não, mas eu contribuo, a igreja está contribuindo com os missionários, né? A igreja que eu sou membro, a gente contribui com missionários mensalmente, em vários lugares, inclusive fora do país. E às vezes a gente acha que isso é suficiente. Não, eu não estou indo, mas eu estou enviando gente. Ok, muito bom. Os confins da terra estão sendo evangelizados, mas onde fica a Judéia e Samaria? Onde é que
fica o bairro onde a gente mora? Onde é que fica a cidade onde a gente mora? Onde é que fica o país onde a gente está? Nosso vizinho, que precisa de uma palavra de Deus, e muitas vezes nós nos calamos. Nós dizemos, talvez o correto, como eu já falei, não vou dizer a igreja que eu quero ser, mas qual é a igreja que Cristo quer que nós sejamos? E olhando esse texto, esses textos que nós lemos, a gente vê que a igreja que Cristo quer que nós sejamos, primeiro, é a igreja que vive a promessa. Atos 1:8. Qual foi a promessa que a igreja recebeu? Descerei sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A promessa de Deus é descer sobre a igreja o Espírito Santo primeiro, para sermos testemunhas. A igreja que Deus quer que nós sejamos é a igreja que vive a promessa na sua integralidade. É a igreja que saia para evangelizar, para encher o Espírito Santo, mas é uma igreja que professa isso não só com os lábios, mas nas suas ações, nas suas atitudes, no seu dia a dia. É uma igreja que não foi chamada para ficar presa nas quatro paredes do templo, mesmo porque as quatro paredes do templo é um lugar onde se reúnem os santos, mas se os santos não saírem daqui para fora, como é que o mundo vai conhecer que existe um Deus? Como é que esse bairro vai conhecer que existe um Deus? Como é que meu vizinho vai conhecer, vai saber que existe um Deus? Se nós que recebemos a promessa não vivermos essa promessa. Testemunhar é viver. É viver. Eu posso dar testemunho de muitas coisas. Eu posso dar testemunho de como Deus curou a minha filha, como Deus fez a minha esposa ter 2 filhos. São coisas que Deus faz, é testemunho. E Deus usa isso para edificar a igreja, para edificar o povo de Deus. Mas que testemunho nós estamos dando com a nossa vida quando nós saímos dessa porta para fora? O que nós somos? Como as pessoas nos conhecem? O que nós falamos? O que nós fazemos? Qual é a nossa atitude? O testemunho, dar testemunho de Cristo, é ser como Cristo. É o povo que está lá para olhar para nós como igreja e falar: olha só, esse pessoal aí é diferente, tem coisa diferente nessa turma aí. Eles não andam com a gente, eles não fazem as mesmas coisas que a gente faz. Aqueles que receberam a promessa têm que viver a promessa. Você recebeu o Espírito Santo de Deus? Amém? Amém. Todos nós aqui recebemos o Espírito Santo de Deus. Recebemos no dia que nós o aceitamos como Salvador da nossa vida. Houve um selo que está em nós. Fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo nos dá poder primeiro. É porque a gente fica pensando que o poder veio simplesmente para ver aquelas coisas maravilhosas, né? E eu creio e não anulo o poder de Deus, porque eu vejo isso a cada dia na minha vida. Eu vejo pessoas sendo curadas, eu vejo Deus agindo com poder e autoridade, eu vejo os profetas de Deus falando e as coisas acontecendo, porque é Deus que fala por boca do profeta. Mas esse poder veio sobre nós principalmente para podermos sair e dizer que Jesus Cristo é Senhor, é Rei, é Deus. E para dizer para esse mundo que se eles não receberem a promessa como nós recebemos, eles vão ficar e vão para o inferno. E vão para o inferno. É o que acontece com São Gonçalo e com muita gente. Que possamos não ser crentes nominais, simplesmente, mas que a gente possa receber a promessa e viver a promessa como igreja de Cristo. Em segundo lugar,
a igreja que Deus quer que nós sejamos, é uma igreja que vive também a palavra. Em Atos 2, verso 42, diz o que? Que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja, primeiro, vive a promessa e persevera na doutrina dos apóstolos. Que doutrina é essa? Qual é a doutrina dos apóstolos? Era tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus durante o ministério de Cristo aqui na terra. Durante o período que Jesus andou aqui, que eles estiveram com Jesus, eles aprenderam. E eles tiveram um cuidado de não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eles não colocaram nada além nem tiraram nada. Eles simplesmente foram fiéis àquilo que foram ensinados. Foram fiéis àquilo a que foram ensinados. E hoje a gente vê um misto de tanta coisa nas igrejas, amados. A gente vê um monte de enganação nas igrejas. A gente vê um monte de coisas que não são doutrinas da palavra de Deus, mas doutrinas de homens, colocadas por homens, que homens fizeram, e o povo segue porque falta conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus já diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Você quer conhecer a Deus? Está aqui, ó. É a palavra de salvação. Essa aqui. É meditar nessa palavra dia e noite. É fazer com que essa palavra esteja na nossa mente, no nosso coração, para que a gente não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Essa aqui é a doutrina do crente. Essa aqui é a doutrina dos apóstolos. Essa aqui é a doutrina que Jesus ensinou, porque esse aqui é o mandamento que ele deixou para a gente. Esse aqui é o testamento, mano. Aqui está o testamento para a nossa vida. Essa palavra que tem que conduzir a nossa vida. E se a gente conhecer essa palavra, a gente não vai ser enganado. A gente vai perseverar nessa palavra. Nessa palavra. Eu louvo a Deus porque ainda existem igrejas que zelam pela palavra de Deus. Que zelam por essa palavra, porque essa palavra é verdade. E pregam essa palavra com firmeza, sem se desviar. Mas existe gente que prega o evangelho totalmente louco, que não existe, inventando um monte de coisas, como, né? Não, a gente tem que determinar. Quem somos nós para determinar alguma coisa, meu irmão? Quem sou eu mesmo para determinar alguma coisa diante de Deus? Ele é Senhor, nós somos servos. Quem somos nós para determinarmos alguma coisa? Não, mas porque antigamente eu tinha um carro velho, agora eu tenho 3 carros, uma casa e sou empresário. Amado, o que Deus separou para mim e para você é muito mais do que carro, casa e empresas. Deus separou para a gente morada eterna no céu. Aleluia. E isso não há dinheiro no mundo que possa comprar. Glória ao nome. Não há dinheiro no mundo que possa comprar isso. Porque o preço já foi pago na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Por Jesus de Nazaré. O homem de Nazaré. Já pagou o preço. Eu creio que o crente passa por provações sim, porque Jesus falou que a gente ia passar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Porque ele diz, eu venci o mundo. Se ele venceu, ele está dizendo para a gente que é capaz de vencer também. A gente pode passar por privações, pode passar por problemas, mas temos um Deus a quem chegar e pedir, a quem clamar, e esse Deus há de vir ao nosso socorro, porque Ele é Senhor, não é Baal, Ele é Deus, é dono do ouro e da prata. Eu posso não ser rico, mas tenho certeza que não vai me faltar nada. Não vai me faltar nada, não vai me faltar o que comer, não vai me faltar nada para eu vestir, porque a Bíblia fala que Deus ele veste as flores do campo, Ele dá de comer para as aves do céu. Quanto mais não fará para nós, gente, que somos a sua imagem, feitos com
aliança. Oh, Deus. A igreja que quer ser uma igreja conforme Deus quer, tem que viver essa palavra, mas viver integralmente essa palavra. Não é viver de qualquer jeito, não é viver de boa intenção. Boa intenção não salva ninguém. Boa intenção não salva ninguém. Usar, ele teve muita boa intenção, né? Mas no Samuel, no capítulo 6, a gente vê lá de usar quando Davi, ele leva para Israel a Arca da Aliança. Primeiro que ele leva no meio de uma locomoção errada. Preparou uma Ferrari lá do ano, um carrinho de boi novinho para levar, colocar a arca em cima. Levou lá. Errado. A Arca da Aliança era para ser levada pelos levitas no ombro. No ombro. Usar com uma boa intenção para tentar segurar que a arca não cair no chão. E Deus falou que aquilo era irreverência. Ele morreu porque teve irreverência diante de Deus. Então não é boa intenção não, querido. Essa aqui é a palavra, a verdade. Boa intenção não vai salvar ninguém. Boa intenção não vai justificar nenhum de nós. Mas obediência à palavra do Senhor, isso é que nos traz vida e vida em abundância. Amém, querido? Louvado seja o Senhor. Então a igreja que quer ser uma igreja como Deus quer, primeiro ela vive a promessa. E além de viver a promessa, ela vive a palavra do Senhor como verdade. 1 Timóteo 10 diz: para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, resta só o inferno. Contrários à sã doutrina. Essas pessoas são contrárias à sã doutrina. A verdadeira doutrina é a palavra do Senhor. É aquilo que foi deixado pelo Senhor Jesus. Em terceiro lugar, uma igreja que quer ser a igreja como o Senhor quer, é uma igreja que persevera na comunhão. Atos capítulo 2, verso 42 diz isso. O que é comunhão? Comunhão é o ato de realizar ou desenvolver algo em conjunto. A harmonia no modo de sentir, de pensar, agir, é identificação, comunhão de pensamentos. É onde há união ou ligação, compartilhamento. A igreja, ela tem que agir dessa forma. A gente vê em Atos que a igreja ela perseverava na comunhão. Para o católico, a comunhão é algo importante, né? Porque eles lembram não só o sacrifício de Cristo na ceia, como nós lembramos, nós evangélicos, mas para eles é um momento também onde estamos juntos. Eles fazem isso em memória porque na época de Jesus a ceia era o que era servido à noite, era um jantar, e para eles é dessa forma. Mas comunhão é muito mais que isso. No momento da ceia do Senhor, nós estamos comungando, nós estamos vivendo aquele momento do sacrifício de Cristo. A gente não deve fazer isso com tristeza no coração, né, pastor? Mas com alegria, porque Ele se entregou por nós, porque Ele vive. Ele não ficou preso naquela cruz, não ficou pregado lá. A igreja que quer ser uma igreja do jeito que o Senhor quer, uma igreja que tem comunhão, é uma igreja que persevera em oração, juntos, que tem tudo em comum. E tem em comum não é ter pensamentos diferentes, não, porque nós somos pessoas, e pessoas têm personalidades diferentes, mas a gente tem um único alvo e um único objetivo. O nosso alvo, o nosso objetivo é dizer que Cristo é Rei, que Ele é Senhor e que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nós estamos juntos aqui, o que nos une, apesar das nossas diferenças, é porque temos um Senhor que um dia nos resgatou e nos trouxe para a sua maravilhosa luz e nos colocou em comunhão, sendo batista, sendo congregacional, sendo assembleano.
pessoas no mundo, igrejas no mundo, que se degradiam, gente. Pessoas estão oferecendo. Tem lugares no mundo que existem igrejas de negros e igrejas de branco. Mas nós podemos louvar a Deus porque, independente da minha cor, eu sou de Deus. Aleluia. Independente se eu sou congregacional, batista, assembleano, eu sou de Deus. Aleluia. Porque Ele é Senhor de todos nós. Comunhão não é pensar igual, mas é ter tudo em comum. O que temos em comum é o Senhor Jesus Cristo. O que temos em comum são as promessas de Deus para as nossas vidas. É o que temos em comum. A igreja perseverava em oração porque eles estavam juntos em comunhão. E perseverando em oração, essa igreja conseguia coisas grandes e tremendas. Por que a igreja estava em oração? Quando Pedro foi preso, lá em Atos 12:5, a igreja estava em oração e Pedro foi liberto. A igreja que está em comunhão, amado, ela busca junto ao Senhor. Ela dobra os joelhos juntos e clama ao Senhor juntos. Porque quando a igreja clama ao Senhor, quando a igreja ora, algo novo acontece na terra. Quando a igreja ora, as coisas mudam. Há uma atmosfera. Deus ouve. Deus ouve e as coisas se transformam. Estou fugindo totalmente daquilo que eu aprendi no seminário, pastor. No seminário a gente aprende que você pode pegar 3 tópicos, né? Mas Deus muda mais algumas coisas aqui para falar com os irmãos, amém? Amém. Glória a Deus. Então a igreja que tem comunhão, mas a igreja também do Senhor, a igreja que o Senhor quer que nós sejamos, é uma igreja que tem temor de Deus. Temor de Deus, não é ter medo de Deus, não. Como às vezes a gente tem do nosso pai, ou tinha, né? O nosso pai vinha com cinto, a gente fazia arte, ele vinha, ó, pegava você, a gente ficava lá no cantinho, quietinho, né? Meu tio, quando ia para a casa dele nos finais de ano, nas férias escolares, ele só assoviava. Quando ele assoviava, você ia correndo onde estivesse, ia para casa, porque se não chegasse lá, o negócio ficava feio para o lado. Isso é ter medo, não é ter temor, não. Ter temor de Deus é entender que Ele é santo, e porque Ele é santo, a gente não querer agredir a santidade dEle. É estar, por exemplo, nesse altar, nesse púlpito, dignamente. Estar aqui sabendo que eu posso estar aqui porque eu estou limpo diante de Deus, e o meu Deus, que é meu Senhor, olha para o meu coração e vê, e olha para a minha vida e sabe que eu estou limpo porque Ele me conhece. Ter temor de Deus é você simplesmente não fazer aquilo que desagrada a Deus. Não porque você está na igreja, mas na sua vida, no seu dia a dia. Às vezes a gente faz as coisas, né, escondidas dos outros, né, porque ninguém está vendo, eu vou fazer, não tem problema nenhum. Mas quem tem temor de Deus sabe que Ele está vendo todas as coisas. E se nós agíssemos entendendo isso a cada dia da nossa vida, a gente poderia caminhar como Jó há muito tempo, sem estar em pecado ali naquele momento. Não é que nós não sejamos pecadores, ou que nós deixássemos de ser pecador, não é isso. Mas tem condição de a gente viver sem estar pecando o tempo inteiro? Tem. Se tivermos temor de Deus e da Sua palavra, certamente vamos poder caminhar sem ficar pecando o tempo inteiro e pedindo perdão o tempo inteiro pelas nossas falhas. Provérbios 1:7, ele retrata muito bem isso. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou em algumas versões, da sabedoria. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Nós, como crentes, se nós temos temor de Deus, nós fazemos a Sua vontade porque sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. A gente não vai cair no engano, a gente não vai cair no erro, vai fazer a nossa vontade. A nossa vontade, amado, é sempre ruim quando não submetida à vontade de Deus. Agora, se a nossa vontade é a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável.
Onde a gente colocar a nossa mão, a gente vai ser bem sucedido. Onde a gente caminhar, a gente vai ser próspero. E volta a dizer que prosperidade para Deus não é riqueza. Prosperidade para aqueles que amam a Deus é não faltar nada. É você conseguir ver o seu salário mínimo render até o final do mês e você vai abençoar outras pessoas. E eu posso falar isso porque eu vivo com uma pessoa, ou convivi com uma pessoa há muito tempo, minha sogra, que ganhava um salário mínimo. Ela conseguiu comprar fogão novo, geladeira nova, botava comida o mês inteiro dentro de casa, e ainda comprava uma cesta básica para deixar na igreja para os carentes. Com um salário mínimo, amado. Se você não fazer as contas, não tem condição, não dá. Não dá. Prosperidade para o Senhor é isso, querido. Ela não precisa ser rica, porque Deus dá tudo que ela precisa. Não falta nada. Isso é prosperidade para a gente. Temor de Deus é obediência à sua palavra. Em quinto lugar, é uma igreja que experimenta o poder de Deus. Isso aí, querido. Se você vive a promessa, se você persevera na palavra, se você persevera na comunhão, nas orações e no temor de Deus, você vê e presencia e experimenta o poder de Deus. Não tem como deixar de experimentar. Atos 2,43 diz o quê? Que muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio de quem? Dos apóstolos, amados. Dos apóstolos. Não tem como uma igreja que é como o Senhor quer não experimentar o milagre de Deus. Não tem como. E de repente você não experimenta nas coisas que para a gente pode parecer grande, né? Ah, poxa, eu não tenho dinheiro para pagar a conta da luz, nem para fazer compra. Mas eu fui no supermercado, meti a mão no bolso, começou a sair dinheiro. Eu creio que Deus pode fazer isso? Creio, mano. Creio. Porque Deus é Deus. Eu creio que Deus mandou um peixe engolir lá Jonas, que na minha opinião deve ser um mero, porque eu acho que o único peixe que tem tamanho para engolir um homem, né? Mas se ele dissesse que foi uma sardinha, eu acreditava também, porque ele é Deus. Não sei se ele fazia a sardinha ficar grande ou Jonas ficar pequeno. Se dissesse que era uma sardinha, eu acreditava, porque ele é Deus. Amém, querido? Amém, glória a Deus. Experimenta o poder de Deus. Coisas simples. Eu lembro que uma vez eu e minha esposa, a gente ia para um retiro, e eu ia pregar nesse retiro no sábado de manhã. Eu nem pensava em ser pastor ainda. E eu ia pregar nesse retiro. E minha filha mais nova, na madrugada, teve uma febre tremenda, 40 graus de febre. E ela acordou chorando, minha esposa me acordou, Alexandre, Karine está com febre. O que a gente vai fazer? Por 3 horas da matina, não tinha carro, não tinha dinheiro e não tinha remédio. Vou fazer o quê? A única coisa que eu queria fazer, vou orar. Eu coloquei a mão sobre ela e falei assim: Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho dinheiro, não tenho como sair daqui agora para comprar remédio, mesmo porque eu não vou achar farmácia aberta, não tenho carro, mas sua palavra diz que nós orássemos pelo enfermo e seria curado. Então, em nome de Jesus, essa febre foi embora. Na mesma hora, querido. Na mesma hora. Suou, a febre foi embora na mesma hora. Eu creio no Deus de poder. Eu creio no Deus que, quando a igreja dele vive Cristo, vê o poder e a manifestação do poder de Deus. Isso é uma febre, querido. Mas eu creio que Deus pode curar um câncer, pode curar uma AIDS, pode fazer crescer um braço, pode fazer crescer uma perna, pode fazer paralítico andar. E pode fazer um monte ressuscitar ainda hoje. Oh, Deus santo. Porque ele não mudou. Aleluia. O homem muda, mas Deus não muda, querido. Deus não muda. Amém? Amém. A palavra de Deus diz que ele é imutável. Ele era, é e há de vir. Porque ele é Senhor da igreja. Então, amados, a igreja de Deus, ela vive a promessa. Ela persevera na palavra, ela tem temor de Deus, ela experimenta o poder de Deus. E finalmente,
para encerrarmos, é uma igreja que conta com a simpatia de todos e vê o crescimento e cresce em Cristo Jesus. Lá no finalzinho do livro de Atos, no verso de Atos 2, 47, a gente vê isso, né? A igreja ela contava com a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor dava o crescimento, ia colocando as pessoas que iam sendo salvas. Mas isso não acontecia simplesmente, né, do nada, por uma boa pregação. Amado, uma coisa eu aprendi na minha vida: não é um bom grupo de louvor, não é uma boa pregação que vai converter ninguém. Quem age é o Espírito Santo. Mas a igreja tem que dar testemunho, porque uma igreja que vive Deus, ela é diferente. Uma igreja que quer ser como uma igreja que o Senhor quer que nós sejamos, de fato, é uma igreja que as pessoas, quem está de fora, tem que olhar para nós e ver algo diferente e querer ser como nós. Hoje em dia é desculpa a palavra, mas é um mundanismo muito grande na igreja, mano. Sabe, a igreja muitas vezes quer se tornar como o mundo, quer fazer as mesmas coisas que o mundo lá fora faz e deixa de ser referencial. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para sermos referenciais. Eu vejo muita gente falando mal de igreja, de pastor e de crente, inclusive dizendo assim: para ser crente como isso aí, eu não quero ser não. Você já ouviu, pastor? Alguém fala assim? É triste, né? É triste, mano. Eu fico triste quando eu ouço alguém falar assim. Eu fico triste quando alguém fala mal de um colega pastor, porque o colega pastor deixou de pagar alguma coisa, porque está devendo não sei aonde. Não é porque é pastor simplesmente, não. Qualquer crente, mano. Qualquer crente tem que ser referencial. Não pode estar com o nome sujo, não. Não pode estar devendo a ninguém, não. Se tiver com o nome sujo devendo, vai lá e acerta. Em nome de Jesus. As pessoas têm que olhar para a igreja e não sentir repugnância. Mas tem que olhar para a igreja e falar assim: eu quero ser como essa turma que está ali. Porque eu vejo alegria no meio deles. Eu não vejo ninguém ali caloteiro. Eu não vejo ninguém falando mal de ninguém. Eu quero ser como eles. Era por isso que o Senhor acrescentava na igreja primitiva, na igreja do primeiro século aqui. Porque aquele povo olhava aqueles homens e aquelas mulheres e falava assim: gente, tem alguma coisa errada com essa turma aí. Aí está sofrendo perseguição, a coisa está feia pra caramba, mas o pessoal está lá cantando, está louvando, ninguém fala mal de ninguém, todo mundo compartilha. Eles queriam ser iguais. Queriam ser iguais. Como está a nossa igreja, mano? Como nós estamos? Quando eu falo de nossa igreja, não é como nós estamos, como igreja do Senhor. A gente fala do mal do nosso irmão, a gente tem arrumado confusão dentro da igreja, a gente está devendo, arrumando problema com o nosso vizinho. O nosso vizinho tem que olhar para a gente e falar assim: esse crente aí, esse é batata, esse aí é bom. Batata é coisa antiga, né? Gente do céu. Esse é bom. Eu quero ser como ele. Eu quero ser como ele. As pessoas têm que desejar ser como nós. Tem que desejar ter o Deus que nós temos. Tem que desejar viver a vida que nós vivemos quando nós vivemos de fato em Cristo. A igreja que queremos ser. Que a igreja que nós desejamos ser ou queremos ser possa ser de fato a igreja que Deus quer que nós sejamos. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa te abençoar e te enriquecer grandiosamente. O meu desejo é ver essa igreja prosperar em Deus. É ver a minha igreja prosperar em Deus. É ver a Assembleia de Deus prosperar em Deus a cada dia. Para que o mundo olhe para nós e queira ser como nós somos. Deseje o nosso Deus. Então que essa igreja que nós queremos ser seja realmente de fato a igreja que Deus quer que nós sejamos em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.
Agradeço a confiança do pastor de me entregar ao seu púlpito. Que Deus possa abençoar essa amada igreja. Eu quero orar por vocês. Vocês podem ficar de pé? A igreja pode ficar de pé? Eu não posso sair daqui sem orar pela igreja. Mãe, deixa ela pronta, por favor. Não tá dando certo. Ninguém tá pensando. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esses que o Senhor separou para estarem aqui nessa noite, Deus. Para juntos celebrarmos ao Senhor pelos 49 anos de existência dessa igreja nesse lugar, Pai. Muito obrigado. Obrigado pela vida do seu pastor, Deus, que o Senhor continue dando sabedoria a ele, para dirigir o povo, Deus, debaixo da palavra do Senhor, como eu tenho certeza que ele tem feito, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, nós estamos aqui como um corpo em Cristo. Oh, Deus. E queremos ser, ó Deus, abençoados pelo Senhor, mas antes de tudo, queremos ser a igreja que o Senhor quer que nós sejamos, Deus. Então, Senhor, nos perdoa se temos errado, se temos falhado, Deus. Nos perdoa. Dá-nos um coração puro, renova dentro de nós o espírito inabalável, como diz Davi, Deus. Ó Senhor, e sonda-nos se há em nós algum caminho mau. Ó Deus, nos perdoa. Endireita nossas veredas, ó Deus, em nome de Jesus. Queremos, ó Deus, que as pessoas que o mundo olhe para nós e queira ser como nós somos. Não queremos, ó Deus, ser como eles, mas queremos que eles sejam como nós somos, transformados pelo poder transformador da Tua Palavra, lavados no sangue do Cordeiro. Glória ao Teu nome, Jesus. Cheios da promessa, porque recebemos o Espírito Santo. Oh, Jesus. Em nome de Jesus.